Beleza. Um, e eu quero esclarecer primeiro que vocês não precisam ter o PDF de English Connect. Eu estou seguindo porque eu nunca fui para a escola para ser professor, né? Eu já ensinei muito, mas eu não crio muito bem o programa de ensinar. Então, sigo isso para ter uma ideia, mas eu ensino o que eu quero. E o Aiden vai ensinar o que ah, parece importante para ele. Ah, então, qual que foi? Na sexta passada, a gente começou e falamos um pouquinho sobre uma frase bem básica, que é I like to eat, ou coisa assim. Eu gosto de comer, né? Só para revisar, a gente falou um pouquinho sobre que em português a gente fala eu gosto de, né? E esse de não tem em inglês, né? Mas todos os verbos que você gosta de fazer, por exemplo, eu gosto de comer, gosto de andar, gosto sei lá, fazer fofoca, né? Todos os verbos, quando você fala que I like, você tem que falar to, né? Porque to faz com que esclareça o verbo para que não seja um verbo conjugado, né? Por exemplo, o verbo conjugado seria eu faço, em vez de eu fazer, né? Então, para esclarecer que não está conjugado em inglês, a gente coloca o to em frente, tá? Então, to eat é o verbo comer, esclarecido para significar comer e não como ou come ou comes, né? Porque todos esses são eat ou eats, né? E a conjugação com S no final é para he, she, it, né? Como ele, ela ou, né? It significa ele ou ela que não é pessoa, né? Ou alguém com gênero, ok? Isso só foi para revisar. Eu fui rápido. Alguém tem alguma pergunta antes que a gente começar as coisas novas? Não. Ô, Nil, Sim, eu tenho, mas não é em relação a isso, não. tá, pode falar. Pode. Eu tenho dúvida em relação ao get e got. Tá. Esse Ahn, T no final a gente fala, pronuncia o get? não, isso é de brasileiro. Ah, Got. Então, a gente vai falar sobre a pronúncia do T depois. Não, vamos falar agora. Tá. O T, todo mundo consegue falar T, T, em português, né? Porque vocês falam português. O T em inglês, esse som não existe. Esse som de T. Tem. E também, às vezes, em português, a gente fala o T com som de Ch, né? Por exemplo, para ti, né? Te amo. Mate, sabe? Esse som existe, né? Que eu vou escrever como TI. Às vezes, pessoas no Brasil não falam ti, eles falam ti. Mas esse ch é o som de CH em inglês, ok? So, por exemplo, a palavra chin, que é queixo, é chin, ok? Mas ignora essa parte por agora, porque a gente vai falar sobre o jeito que a gente em inglês fala T, que é T, né? É um som que é parecido com o T de português, só que tem mais, é mais para cima. Se você
fala muito T, 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 você vai ver, fala T, 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 que a língua fica no dente, né? Como aqui são meus dentes, aqui, né? Aqui é a língua e faz T, 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 T. Mas em inglês a gente fala T, 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 da, 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 né? Mesma coisa com D, né? E é porque, por causa disso, que em inglês a gente chama o T de vocês dental T, né? Como T dental, porque fica batendo nos dentes em vez de em cima da boca. Então, essa vai ser mais difícil, mas vocês vão pegar. É mais difícil, então não se desanimem. Só não fala tch. Por favor, não falam tch se vocês veem um T. Por exemplo, got, eu falo got. E minha língua termina aqui, em cima da boca. T, 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 got. Mas, se eu tô falando mais rápido, eu praticamente pulo o T e só falo got. E eu paro o som muito rápido. Got, get. Ok? Assim, tipo, get away. Como assim? Ai, como é que eu vou te explicar? Vou te explicar agora. Quer escrever? Tipo no chat ou alguma coisa? Espera aí que eu vou pegar minha cola. Tá, beleza. Alguma outra pergunta? Eu tenho, Thompson. O wanna e o want são as mesmas coisas? Eles são Sim. quero. Então, wanna significa want to e depois um verbo, né? Então, como eu falei I like to eat, né? Eu poderia falar I want to eat. Isso quer dizer eu quero comer. E a gente usa novamente o to para esclarecer que não é verbo conjugado, né? Não faz sentido falar I want eat, né? Então, quando você tem esse want to, né, tem o I ou he, ou não he, we ou they, né? We want to eat. Temos o subjeto, que é we, depois want to, e depois eat. E eat seria o verbo. Então, essas duas palavras no meio, a gente pode combinar para wanna, né? Não é o certo, mas é que é falado. E às vezes pessoas escrevem, né? Não, você não escreveria na faculdade, mas escreveria para, né, seus amigos ou veria no livro de ficção, né? Ou alguém escrevendo diálogo, ok? Entendeu? Brandley. Mais ou menos. Eu não sei Tá. quando usar esses dois, sabe? Então, é quando você quer dizer want to, né? Você só fala wanna. Wanna. Quando é bem menos informal. Ou bem menos formal. Ok? Alice, get out. Então, para falar devagar, você falaria get out. Né? Não faz ch, faz get. Or get. Língua literalmente está, tipo, em cima da boca. Aqui. Naquela ponte. Aí que antes que vira muito fundo, né? Eu vou. Peraí. Vou tentar escrever aqui. Mas é como assim, a boca vira assim e depois tem os dentes, né? E depois. É muito feio, né? Aham, muito feio. E aqui são os outros dentes.
e a língua fica batendo aqui, em vez de aqui, né? Aqui onde eu tenho esse negócio aqui, essa é onde bate quando você fala te, né? Te. Ou talvez bate aqui. Mas em inglês, te bate aqui. T, 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 Get t, out. Get out. get out, Get out, out. né? E quando você fala bem separadinho, mais rápido, você fala get out, que você só para, né? Esse som também é estranho. Get out. Ou se você está falando muito rápido, você fala get out. E o T vira um D muito rápido. Get out. Get out. Get Como, out. quase como Get out. get out. Get out. Não é assim, Aiden? Sim, mas é diferente de um vogal quando você fala muito rápido do que um consonant. Tipo, vira um forte som. Tipo, get your things together, get your things together. Get out. Isso é quando você tem o que termina em T e depois começa com you, né? Get your. A gente fala sobre isso um outro dia. Tá, mas essa é uma boa coisa que a Aiden falou. Nesse caso, quase parece que você está falando get. Mas não foca nisso. É só um caso específico. Quase sempre vai ser, por exemplo, tipo, a palavra outside é uma palavra bem comum que significa fora da casa, né? Normalmente na natureza. E outside, se eu falo rápido, eu falo outside, né? Então, não falo o T, não falo T, outside, eu só falo outside. Outside, outside. Né? Então, estou engolindo o T para que tipo, quase nem exista e só tem uma parada. Outside. Ok? Então, vocês podem praticar isso no mudo. E eu vou começar a falar sobre as coisas que a gente ia falar hoje. E eu vou perguntar, Aiden, Aiden, do you like to run? Yes, I love to run. Oh, he loves to run, né? I love to run. Olha aí, ele falou, eu amo correr, em vez de eu gosto de correr. I love to run. Do you like to run? Yes, I do. Olha, yes, I do. Né? E lembra que a gente falou na aula passada que se você não gosta, por exemplo, qual é uma coisa que você não gosta de fazer, Aiden? I don't know. Ah, I don't like heat. não, de fazer. I I don't know like I don't. I don't like to run in the heat. Oh, aí sim. I don't like to run in the heat. Né? Eu não gosto de correr no calor. In the heat significa no calor. Então, quando ele falou I don't like to run,
é a mesma coisa como falando I like to run, só que é o oposto, né? Que ele não gosta de correr. I don't like to run, né? Então, a palavra que a gente adicionou foi I don't, or don't. Então, I like to run, I don't like to run, né? Don't significando do, not. E essa palavra do é um verbo que nos ajuda em inglês. E sempre precisamos, quando queremos falar o negativo, de não fazer alguma coisa. Por exemplo, não gostar. Então, I don't like to run. A gente não pode falar I not like to run. Ou I know like to run. Não faz sentido falar isso. A gente tem que falar I do not like to run. Ou I don't. Nil, Sim. é feio, eu sempre ouvi dizer no curso que é feio se a gente não abreviar o don't. Botar o do not. Se você não abreviar, é porque você quer que seja com muita ênfase. Então, se você não coloca o ênfase certo, parece interessante. Eu não diria que é feio. I do not like to run. É só estranho. Mas se você quer que seja muito claro que você não gosta de correr, você poderia falar I do not like to run. Né? E isso não é feio, é só forte. Ok? I do not like to run. Por exemplo, alguém poderia estar te zoando falando, oh, you like to run, né? E falando, hey, let's run. E você fala, no, I do not like to run. Se talvez você tá com raiva ou alguma coisa. Ok? Entendeu, Alice? Entendi. Então, por exemplo, eu poderia... I don't know, you still there? Yeah. Uma pergunta seria... What? why don't you like to run in the heat? Because every last bit of water Okay, leaves my uma coisa mais fácil. Because it is something. because it is exhausting. Oh, boa palavra. Tá? Então, a pergunta que eu falei, why don't you like to run in the heat? É como você fala, por que você não gosta de correr no calor? Né? Essa palavra why significa por quê, né? Porque don't you like? Porque don't you é você não gosta, seria like. Don't you like to run in the heat? Né? Então, olha essa ordem que a gente colocou nessa pergunta. A gente colocou do, a palavra pergunta que seria why, depois do, depois o not, que o not está perguntando não, ou porque você não gosta. Like é o verbo e depois as coisas que você gosta, né? Why do... Eu esqueci o subjeto. Então, olha isso. Se a gente separa o don't, why don't you like, a gente tem uma ordem diferente. Essa vai ser... Essa vai te confundir. Desculpa, mas é o jeito em inglês. Don't you like? Why don't you like? Ou why do you not like? Tá? Todo mundo só pratica falando why don't you like? Né? No mudo, por favor. Why don't you like? Por que você não gosta? Why don't you like? Why don't you like? Nil, Sim.
te perguntar, por que que tem pessoas que falam, tipo, don't, tipo, do don't, e outras pessoas parece que é com R, fica wrong, tipo, why don't, tanana, Why don't, entendeu? why don't? Tem uns que falam why don't, tem gente que fala why don't, tem, tipo, várias É. pronúncias. É porque fica mais... Quando você fica falando mais e mais rápido, tudo mais ou menos mistura. Que engraçado é que se você está ensinando português para uma pessoa que fala inglês, você ensina para eles que o D, não, que o R em português, como o R, tem som de D, porque eles não conseguem fazer esse som de R ainda, né? Então, para eles é o mesmo, então por isso parece parecido. Why don't, why don't, why don't, why don't, why don't, né? Ah, tá, entendi, obrigada. E mesmo a gente está falando por que você não gosta de correr, a gente pode falar por que você gosta de correr, que seria why do you like, né? Mas essa ordem eu vou escrever. Pergunta, todo mundo entende que a palavra pergunta seria why, que é o porquê. Palavras perguntas são como why, que é porquê. O que é what. Qual, que é which. Quando, que é when. Onde, que é where. Todas são palavras perguntas, né? Então, eu só vou falar pergunta e depois conjugação de do. Depois depois o subjeto. Como que escreve subjeto? É uma palavra? Subjeto palavra? tu quer dizer o quê? O pronome? Talvez não é palavra. Eu tô inventando Sujeito? palavra. Não, Sujeito. subjetivo. Substantivo. Não. Peraí. Subject. Sujeito. Subjetivo. Não é isso. É sujeito. Ah. Tá. O sujeito que seria I, you, como eu, você, ele, ela, nós. Sujeito. E depois o verbo. Ok? Essa é a ordem, que é a ordem de perguntas, né? Então, nesse caso é como pergunta, why, conjugação de do, que seria do. Nesse caso, o sujeito que é you, depois o verbo que é like. Why do you like? Por que você gosta? Ok? Se você não gosta de decorar ordens assim, só escuta que eu tô falando e decora como... Não decora, mas... se acostuma a como eu estou falando. Why do you like? Why don't you like? Né? E nessa conjugação de do, a gente poderia colocar, em vez de do, a gente poderia colocar don't. Mas se a gente quer separar o do e not, a gente tem que colocar o not depois do you. Né? Então, os exemplos certos são why do you like? Why don't you like? E why do you not like? Né? Esses três são jeitos certos de fazer uma pergunta. O primeiro significando por que você gosta, e os outros dois por que você não gosta. Tá, isso foi chato. A gente vai continuar. Desculpa por isso, mas eu acho que precisava ser esclarecido, tá? Em resposta, o Aiden respondeu essa pergunta falando because, né, que é como porque
It is exhausting. Né? É uma palavra que é difícil de escrever, mas a gente usa bastante. Exhausting, exhaust é a mesma palavra que é o vapor que sai do carro, sabe? Mas também é um verbo que significa cansar, né? Então, exhausting é cansativo. Ele está falando it, que é o ato de correr. A gente usa essa palavra it is exhausting porque é cansativo, né? Então, essa frase it is, muitas das vezes é traduzido para é, né? It is é, porque é cansativo, né? Então, ele poderia falar, lembra a gente falou na aula passada que to run, que é o ato de correr, quando a gente está falando sobre o ato mesmo, a gente fala running, né? Então, se você fala que você gosta do ato de correr, você fala I like running. E é a mesma coisa de falar I like to run, né? Ou I don't like running. Eu não gosto de correr. Eu não gosto do ato de correr, né? E ele poderia falar e nesse sentido, eu perguntei sobre why don't you like to run in the heat? Então, o ato realmente é correr no calor, running in the heat, né? Então, em vez de falar because it is exhausting, a gente poderia ter falado because running in the heat is exhausting, né? Porque correr no calor é cansativo. Ô, Nil, Sim, quando vai responder o porquê da resposta, não pode ser o why, tem que ser sempre o because? sim. Because é a resposta, why é a pergunta. Ah, tá. Aham. Eu realmente não sei, porque eu nunca fiz tipo uma aula de português. Eu não sei se o porquê como why é separado. Em espanhol é separado, que o porquê são duas palavras diferentes e como why e depois como because é uma só. Mas acho que em português é uma só sempre, né? Não, na É separado? pergunta é separado. Então, perfeito. Aí tem a acentuação, aí o Sim, português complica mais, né? aí sim. Mas tem isso também. Sim, mas o porquê são 4 porquês diferentes. É porque o começo de uma pergunta começa o porquê normal, separado. Mas quando o porquê vem no final da pergunta, vem um porquê com acento Sim, sempre sim, sim, sim. separado. E a É, resposta é muito complicado. e É, tipo isso. assim. Sim. Tá, mas separado seria why e junto seria because. Ah, entendi. Ok? Tá. Então vamos falar sobre essas atividades que o Aiden nos deu introdução falando running in the heat is exhausting. Né? Correr no calor é cansativo. Eu vou falar uma que biking, que é como a gente fala andar ou andando de bicicleta, is exciting, que é uma palavra bem comum que significa animador, mais ou menos. Andar de bicicleta é animador. Qual é uma outra atividade que um de vocês gosta de fazer? Nadar Nadar, né? Nadar seria swimming, no né? calor é melhor Como ainda. como é nadar para você, Alice? Ai, nadando é swimming. Sim, mas como é? Tipo, como é o ato? Swimming.
é divertido, é Ah, é? legal. Adoro. Sim. Escolha um adjetivo para descrever nadar para você. Excelente. Excelente. Beleza. Excellent. Swimming is excellent. Né? Outra pessoa... Oh, aí sim, Mariana já tá dando. Reading is relaxing. Reading é o ato de ler, né? Que vem da palavra read. É relaxante. Relaxing. Ok? Alguém tem outro exemplo? Poderia falar em português ou em inglês de uma atividade e como você sente sobre essa atividade? Pode ser Exercise. ok? Exercise. Exercising? Exercitar. Sim, Exercitar. Exercitar. sim. Comer é fantástico. Exercício. Exercising. Exercising. Hey, Aiden, exercising has an S, right? Exercising. Não. Acho que sim, porque falou que não era certo falar com o Z. Exercising. Qual é o certo, Aiden? Com esse. Com S, ok. S é o certo. Brenda falou comer é fantástico. Eating is fantastic. Fantastic. Né? E depois a gente poderia progredir para outras coisas, que não é só verbos. Por exemplo, algumas pessoas aí estão pensando, this class, que significa esta aula, is boring. Né? Essa aula é chata. Lógico que não. Não. Talvez It's outras pessoas amazing. No. falam, this class is interesting. Né? É tudo Sim. opinião. Yes. Mas assim a gente usa essa coisa. Por exemplo, e a gente fica falando sobre esta aula e alguém fala, eu acho que é legal. I think it's cool. Né? Então, a gente já progrediu porque a gente está falando sobre aula. Very good. Thank you, Thiago. A gente já está A falando sobre aula. very good class. Thank you. A gente não precisa falar mais this class. A gente só poderia falar a palavra it para se substituir. Como a gente está falando, eu acho que é legal, em vez de falar, eu acho que esta aula é legal. A gente só precisa falar, eu acho que é legal. Então, eu acho seria I think it's cool. E em inglês a gente pode falar eu acho que esse que a gente pode falar isso como that, mas a gente não precisa. Então, essa significa a mesma coisa. I think that it's cool. E lembra que traduz para it is, muitas das vezes, por exemplo, nesse caso, que pode ser cortado para it's. Ok? É o mesmo que acontece com you are, your. Sim, exatamente. Como you are, você é, ou vocês são, vira you're. Ou your. Ok? Então, foi isso que eu quis que vocês pudessem falar, né? Dessas atividades ou coisas que vocês gostam, não gostam e como descrever. Né? Procurem nos dicionários e no internet como falar essas frases que você quer aprender. E se você tiver dúvida sobre alguma coisa que você procurou no internet, né, só me manda mensagem para o Aiden. Não sei se ele está tão disponível, mas eu, né, pretendo responder em menos que uma hora, normalmente.
para perguntas sobre inglês. Se não, é porque eu tô, tipo, na bike ou alguma coisa assim. Tá? Ok. Ok? Para terminar, eu vou só falar mais uma coisa, que se você quer falar duas coisas, por exemplo, my cat and my dog, meu gato e meu cachorro, em vez de falar is, que é, a gente precisa falar are, que é são. Então, funny, que seria engraçados, ok? Engraçado ou engraçados, né? Não importa em inglês. Ok? Então lembra usar esse are quando é plural, né? Ok? Obrigado, gente. Ok. Obrigada. Foi muito boa a aula. Aiden, quer falar mais alguma See coisa? you. Oi, Alice. Oi? Não, Tá, tudo está certinho. Beleza. tá. Tchau, tchau, gente. Se tiver pergunta, Tchau. manda mensagem, tá? Tá. Tchau, obrigada, See Nil. you. Obrigada.